Olá a todos, estou aqui mais uma vez para divulgar mais um quadro aqui do meu canal, dessa vez intitulado Farmacologia Básica, né? Um espaço onde vamos poder discutir ou eu mesmo trazer algumas informações sobre medicamentos e a relação que essas substâncias têm com a saúde humana, né? Então, já que é um tema assim bem atual, né? Já que é uma característica da nossa população atual, isso de uma maneira global, que é o uso frequente de medicamentos em diversas terapias. A palavra farmacologia, né, só por curiosidade, é de origem grega e pode ser traduzida como farmacologos, que seria o estudo das drogas, né, entendendo como droga os diversos compostos químicos que podem interagir com o organismo ou com o sistema biológico e, a partir dessa interação, gerar efeitos ali fisiológicos, bioquímicos e anatômicos. Quando esses efeitos desses compostos são mais nocivos ao organismo, né, ou gerando um efeito tóxico, esses podem ser classificados como agentes tóxicos, e nas situações nas quais os efeitos mais significativos da interação com esses compostos químicos são considerados benéficos, estes podem ser ali agrupados ou denominados como medicamentos. A farmacologia, ela tem algumas vertentes, né, só a critério de curiosidade mesmo, informação, que são a farmacogenética e a farmacogenômica. Aí, quando você considera que as variações ou as características genéticas individuais ou de uma família podem interferir nessa interação entre o organismo da pessoa e ali o fármaco ou o medicamento que ela está utilizando. Não é tanto potencializando efeitos desejados, quanto potencializando ali possíveis efeitos colaterais. Tem também a farmacoepidemiologia, quando aí você tenta identificar os efeitos de um determinado fármaco em uma população específica, né, para aí você definir a inclusão ou a liberação pelos órgãos competentes de determinadas substâncias ou não, ou até mesmo na hora de decidir, quando você tem mais de uma opção ali, né, você possa escolher entre determinadas marcas ou laboratórios. Recentemente nós temos aí essa questão das vacinas, né, e as diversas marcas que estão produzindo. Então, a farmacoepidemiologia entra aí também na hora de, né, que nós vimos que, de repente, uma mesma marca de vacina, de repente, teve resultados diferentes em diferentes populações, né? Assim também como você compara ali diferentes marcas de vacina dentro de uma mesma população, isso a nível de resultados, né? Eu estou falando ainda na fase de testes, então algumas pessoas não entendem como, de repente, uma mesma vacina ou um mesmo medicamento pode ter ali resultados diferentes quando você pega, por exemplo, a população brasileira e aí toma como referência um outro país lá na Ásia, na Europa, ou até mesmo na parte norte, ou aqui próximo mesmo no hemisfério sul. Tá? Essas coisas, existem variações na interação entre fármacos e organismo, e tanto do ponto de vista genético, como eu falei lá, da farmacogenética e a farmacogenômica, mas também do ponto de vista epidemiológico. Aí você tem que levar em consideração que diferentes populações podem ter diferentes resultados para o mesmo fármaco ou para fármacos concorrentes, né? Isso é importante na hora de definir qual vai ser o protocolo ali específico para tratar determinada patologia. Existe também a vertente da farmacoeconomia. Essa vertente é quando você, além de considerar o custo-benefício a partir dos efeitos fisiológicos e bioquímicos, você leva em consideração também a questão monetária, né? O custo de se produzir determinadas drogas, o custo com insumos, o custo com distribuição, o custo com armazenamento. Tá? Aí, novamente, nós vimos aí que entre as diferenças ali técnicas entre algumas das vacinas, umas têm um custo menor do que outros, o outro custo maior seria na distribuição,
Uma outra marca, o custo maior seria no armazenamento, já que requer um controle de temperatura muito mais intenso, e aí um gasto maior com tecnologias que não são acessíveis de maneira global. Tá? Então, a farmacoeconomia entra aí. Porém, aqui no canal, né, nesse quadro, o que vai ser enfatizado é a relação direta do fármaco ali com o sistema biológico, né, e seus efeitos fisiológicos e seus efeitos bioquímicos. Então, em que a gente vai dar ênfase aqui? Nas chamadas chamada farmacocinética e farmacodinâmica. De maneira bem simples, o que seria isso? A farmacocinética é o estudo do que o nosso corpo faz com a droga. Então, como é que ela vai ser absorvida, distribuída, transformada ou metabolizada no nosso corpo e como ela vai ser eliminada. Tá? É o que o nosso corpo faz com o medicamento. E a farmacodinâmica é o inverso. É o efeito, são as consequências biológicas, fisiológicas, bioquímicas do medicamento sobre o nosso corpo. Tá? Então, de certa forma, é o que vai ser abordado aqui nesse quadro. O que é significativo porque está muito relacionado com aquilo que eu falei, né? De discutirmos um pouco a relação entre um determinado medicamento e a sua relação com a saúde humana, tá? Já que estamos dando prioridade aqui à saúde humana. Então, essa gravação de hoje aqui é mais para divulgar mesmo o quadro, tá? Mas a partir dos próximos episódios desse quadro aqui, Farmacologia Básica, nós vamos falar um pouquinho das interações medicamentosas, né? Quais as consequências para o organismo, os riscos maiores até do que a população de um modo geral imagina, falar um pouco também da relação de determinados medicamentos relacionados a algumas patologias, como os medicamentos prescritos contra o diabetes, né, ali a insulina e os demais anti-hiperglicemiantes orais, né, e também os hipoglicemiantes, tem também ali os medicamentos para emagrecer, né, os anti-obesidades, medicamentos para a regulação da dislipidemia, que é quando você tenta ali normalizar os níveis de triglicerídeos e demais lipídios, como, por exemplo, o colesterol, medicamentos ali relacionados com o processo de gestação e amamentação, sempre tem, né, essa preocupação se determinado medicamento ali pode gerar algum efeito para a gestação de um modo geral, ou também atravessar a via placentária e gerar algum efeito ali no bebê, se há também a possibilidade de determinado medicamento se acumular ou ser distribuído ali no leite materno e se isso teria implicações para o lactante. Tá? Vamos falar um pouquinho também dos anabolizantes, né? Do uso clínico deles, principalmente no sentido de reposição hormonal, quando falamos ali da testosterona. Podemos falar também dos fitoterápicos, né? São compostos químicos que podem ter também um efeito biológico a ponto de classificá-los como medicamentos. Tá? Então, são temas mais frequentes, assim, envolvendo assim, algumas patologias mais comuns do nosso estilo de vida moderno. Tá? Então, essa postagem de hoje aqui, ela é bem breve, então foi mais mesmo para apresentar o quadro, né? Um dos motivos de eu estar dividindo assim o conteúdo em quadros é justamente para facilitar, além de permitir uma melhor organização dos temas, mas também facilitar para o internauta que acompanha o meu canal na hora de se identificar ali com um quadro mais do que outro, né? Que tipo de tema ele tem um perfil mais compatível, tá? Então isso é para facilitar também. Né? Eu gosto muito de sistematizar e organizar bem o conteúdo. De qualquer forma, todos esses quadros, né? Tanto aqui o Farmacologia Básica, Bioquímica e Saúde, Patologia Humana e o Papo de Biólogos, eles se interconectam, né? Eles se interagem. Eu apenas estou distribuindo melhor essas informações, justamente como eu falei, para facilitar aí para o internauta ver que tipo de assunto ele tem mais afinidade. Tá? Então, mais uma vez, estejam todos convidados, dá like, dislike. Às vezes, pela correria, não dá tempo de divulgar nas outras redes sociais a postagem dos vídeos aqui. Então, quem tem interesse ali em continuar assistindo e não perder nenhum vídeo, né, ou ser informado assim que o vídeo é postado, ficaria muito mais fácil se inscrever no canal, porque aí as notificações
vão ser emitidas assim que os vídeos forem postados aqui, né? E caso eu esqueça de divulgar em outra rede social que um determinado vídeo foi postado, vocês não correm o risco de perder esse conteúdo, tá bom? Então, até mais, bom final de semana a todos.